Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Quem vos fala aqui é Dario Caraponali, eu sou o hoster desse podcast. Lembrando que esse podcast é um oferecimento Strong Security Brasil, a empresa que cuida da segurança da informação das empresas brasileiras. Nosso podcast tem como principal motivo a segurança da informação e mais forte do que nunca falar sobre cybercrime, né? O assunto hoje é ser uma visão holística no Brasil e no mundo. E para falar sobre esse tema a gente tem uma pessoa aqui que eu tive o prazer de conhecer aí nessas buscas de pessoas para serem convidadas aqui para o nosso podcast, Fábio Diniz. Obrigado por você ter vindo aqui contribuir conosco. Acho que você tem bastante coisa para contribuir, né? No briefing a gente bateu um papo longo aí sobre a sua trajetória, que eu julgo até meteórica, né? Pelo tempo que você ingressou na área de cibersegurança, eu acho que você está fazendo um trabalho muito interessante, muito envolvente. E o nosso podcast, Fábio, ele tem aí também o interesse das pessoas em conhecer também a trajetória, né? Por onde passou. Eu sei que você tem uma história longa aí de outras atividades extra segurança da informação. Exatamente. Que também compõem o profissional que você se transformou hoje. Eu acho Exato. Que isso tudo acaba compondo, né? Fábio, conta pra gente um pouquinho aí de onde você nasceu, viveu, sua trajetória, como é que você chegou aqui a poder estar atuando aí tão fortemente na área, principalmente na área de cybercrime, né? Que é algo bastante... hoje, né? Até eu tô aqui com alguns dados, né? Que o pessoal me passou, que os prejuízos causados em 2024 por cybercrimes, né? Está em 9,5 trilhões. No mundo? No mundo, é a terceira maior economia, só perde para os Estados Unidos e Exato. China. Exato. Dizer, é bizarro, né? Não, os números são assustadores, né? Nós lançamos um estudo esse ano, no começo do ano, para Brasil. E o número do Brasil de 2024 de perda com cybercrime foi 2,3 trilhões de reais, equivalente a 18% do PIB. Então, o estrago é grande, né? E esse estrago não é só econômico, né? Ele é econômico e social. Uhum. Então, você acaba impactando todas as esferas da sociedade, acaba impactando em 200 milhões de pessoas. E nesse estudo também fala um pouquinho sobre perda de emprego, perda de renda, né? São 43% a menos de renda para os brasileiros. E, se não me falha a memória, são 5,2 milhões de empregos que deixaram de ser gerados por conta do cybercrime. Então o impacto permeia todas as esferas da sociedade, né, Dario? E, bom, você perguntou da minha história. Realmente minha história acho que é um pouquinho, eu diria, fora do padrão, né? Eu sou natural de Osasco, em São Paulo, venho de uma família super simples e eu comecei cedo no esporte. Comecei jogando vôlei profissionalmente nas categorias mirins e juvenis. E quando eu percebi que eu tinha parado de crescer, vamos dizer assim, né? Eu parei no 1,85 m, eu acabei saindo do vôlei. Eu estava na seleção paulista e eu vi que eu não ia prosperar na carreira e eu queria chegar na seleção brasileira. Então eu abandonei o vôlei e comecei a me dedicar ao paraquedismo. Eu comecei a saltar com 15 anos. Como hobby, e eu mergulhei no paraquedismo. Fiquei nisso por 22 anos seguidos. Acabei... tudo que eu acho que eu não consegui fazer no vôlei eu fiz no paraquedismo e diria que até mais, né? Eu fui campeão brasileiro mais de 20 vezes. Nossa, parabéns. Muito obrigado. Fui para 5 campeonatos mundiais representando o Brasil, fui para campeonatos pan-americanos, sul-americanos, fui em muitos recordes, tentativas e quebras de recordes de formações em queda livre. Só que em paralelo, eu sempre estudei, né? Então fazia faculdade, fiz administração, fiz ciência da computação. E na época eu tinha uma consultoria que fazia profissionalização de empresas. Tenho até hoje, são quase 30 anos já de consultoria. Porém, em 2014, eu resolvi trazer uma operação para o Brasil de uma multinacional americana
ligada ao paraquedismo, que é a iFly, que são túneis de vento, né? Simuladores de queda livre. Eu fiz esse projeto, trouxe 2 túneis de vento para o Brasil, construí um em São Paulo e um em Brasília. Inaugurei em 2016. Fui convidado a ser CEO da América Latina para essa operação. Topei, operei essa marca até 2019. Aí em 2019 eu fiz uma viagem para a Indonésia para morar num barco e pegar onda. Era uma vontade que eu tinha de realizar. E aí, durante essa viagem, nas minhas meditações diárias e tudo mais, me veio eu diria que uma intuição de sair do negócio, né? De vender a operação e fazer outra coisa. Então eu voltei para o Brasil, dei seguimento a isso, saí da operação e logo chegou a pandemia. Poucos meses depois. Isso foi em novembro de 2019, a pandemia chegou em março. Janeiro, em março já começou a fechar as coisas, na verdade, né? E aí eu me peguei numa fase de vida onde eu tinha seguido toda uma carreira, mas eu comecei a refletir pensando que tudo que eu tinha feito estava muito voltado para mim. Né? Então, eu saltava de paraquedas. É claro que eu estava ajudando pessoas, ensinando pessoas, mantendo as pessoas seguras, mas eu fazia aquilo porque eu gostava. Eu não estava fazendo pelos outros, fazendo por mim. É claro que quando você faz alguma coisa que você ama, você acaba fazendo bem, né? E isso se refletia na qualidade do que eu fazia também. Porém, muito voltado para mim. A iFly também era um sonho meu de trazer para o Brasil essa ferramenta que ela é divisor de águas para qualquer país. Quando você fala em competições e alto desempenho, um país que não tem um túnel de vento fica comprometido em relação aos que tem na paridade de competição. Então eu queria deixar esse legado para o paraquedismo antes de me aposentar completamente. E eu fiz isso. E aí então me dei conta de que praticamente metade da minha vida já tinha passado e eu tinha a outra metade. Espero, né? Que dê mais metade. E aí eu comecei a pensar, Dario, no que eu poderia fazer pela sociedade e não mais por mim. E aí comecei a pesquisar algum tema para eu me engajar nele de alguma forma. Não sabia nem o que eu ia fazer e muito menos como. E eu comecei a ler um relatório do Fórum Econômico Mundial. Nesse relatório ele colocava as 10 principais preocupações do Fórum Econômico para o mundo pelos próximos 20 anos. E a primeira era a desinformação, a segunda era clima e a terceira era a cibersegurança. E eu pensei comigo, falei, bom, desinformação, difícil fazer alguma coisa contra isso. Né? A internet está aí e a forma de combater isso é extremamente complexa. Clima, eu não tenho como atuar nisso. Falei, eu vou fazer alguma coisa pela cibersegurança. E comecei a estudar o tema. Isso foi em 2020. Eu fiquei um bom tempo estudando esse tema e entendendo a gravidade dele no mundo e no Brasil. Durante a pandemia, nós tivemos a bancarização de 70 milhões de pessoas. Quer dizer, 70 milhões de pessoas não estavam no sistema bancário e passaram a estar na pandemia. E as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. Né? A gente vê que o aumento, né, dos crimes cibernéticos no mundo, mas falando aqui de Brasil, foi muito geométrico, exponencial. E aí então, eu me juntei com a minha esposa, a Luana Tavares, e a gente resolveu fundar o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime. É uma organização social, sem fins lucrativos, apartidária. E o nosso objetivo era fazer algo pelo Brasil. Né? Então nasceu a nossa missão de tornar o Brasil um ambiente digital mais seguro para todos. E quando você fala em cumprir essa missão, Dario, ela é complexa. Porque o problema é complexo, o problema é estrutural. Então a gente começou a planejar como que a gente ia fazer isso, porque são muitas esferas que você precisa atuar. Né? Você fala desde a parte de política pública, você fala da geração de dados, relatórios, estatísticas, estudos, que o Brasil é super carente disso, a gente não tem isso. Tanto que
O primeiro relatório usando dados de governo feito por nós, para o próprio governo, foi do INCC, quando a gente fez um diagnóstico da situação de cibersegurança do Brasil, comparando também o Brasil com o mundo, e organizamos a história toda da cibersegurança em 6 eixos estratégicos. E esse documento, que tem praticamente 100 páginas, foi entregue para o governo federal, para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e ele foi usado como insumo, como ferramenta de conteúdo para o Comitê Nacional de Cibersegurança poder realizar o trabalho deles, né? Então, e a gente enfrentou muita dificuldade na coleta de informações. O Brasil não gera informação sobre cibersegurança. Quando eu digo informação governamental, né, oficial. Você tem empresas fazendo pesquisas, mas no final o governo não tem nada de oficial lançado. Então a gente fez esse primeiro estudo, foram 9 meses de estudo, foi muito trabalho. E eu acho que desse estudo começou, de fato, as coisas tomarem forma em outras esferas, né, da questão da cibersegurança. Hoje nossa atuação está centrada em articulação público-privada, justamente porque, como esse problema ele é multissetorial e multilateral, é impossível um governo resolver isso sozinho, não importa qual país, né? Então, é preciso juntar a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e o setor público, o Estado. E ainda assim é difícil, né? Então, mas a gente tem hoje referências mundiais como Estados Unidos, Reino Unido, que são países que estão bastante avançados nessa questão, e todos eles trabalharam com parcerias público-privadas, né? As PPPs. Então, esse acho que é um eixo forte de atuação, onde a gente colabora tanto com o setor privado quanto com o setor público em fazer essa interlocução. A gente tem a parte de inteligência, onde a gente gera muito estudo, muito relatório e inteligência também para as forças auxiliares, para as polícias e para o próprio Estado. A gente tem a parte de medição dos resultados, né, para a gente ver se o que a gente está fazendo de fato está mexendo o ponteiro. E a gente tem atuado bastante na parte de educação, né, de letramento digital, conscientização, e eu diria mais do que isso, capacitação dos atores que estão envolvidos na prevenção e no combate, investigação a esse tipo de delito, né, dos crimes cibernéticos. Então eu particularmente dou muito treinamento para as polícias. Hoje mesmo à tarde eu vou dar uma aula para o Tribunal de Justiça do Paraná. Então tem juízes, desembargadores, pessoas que estão envolvidas diretamente nisso e que precisam se qualificar, porque o tema, no final das contas, ele é muito amplo e, ao mesmo tempo que ele é amplo, ele também é profundo. Em cada uma das verticais que você tem, né, dentro da cibersegurança, você pode aprofundar muito em cada uma delas. Porém, ele acaba sendo amplo porque ele permeia várias esferas da sociedade, permeia a nossa vida pessoal como pessoa física, permeia empresas, permeia o Estado, as empresas do Estado, né, as instituições. Então é um tema complexo, ele é estrutural e a gente precisa atuar com essa mentalidade para conseguir mexer o ponteiro de fato. Legal, muito bonito. Parabéns aí pela iniciativa. Eu Obrigado. Acho que isso tem e vai contribuir com certeza com todas as ações, né? Uma coisa que sempre a gente se pergunta, né? A gente está mais aí fincado na área privada, a gente tem ali uma visão às vezes tacanha ou muito restrita sobre a ação do poder público sobre essas questões de segurança em geral e especificamente cibersegurança, onde, como você falou, tem ali a questão sociocultural bastante forte, né? Mas a gente sabe, tem o poder de polícia, né, que seria a capacidade de investigar, de poder prender o indivíduo, né, pegar e definir o crime, e depois tem as questões da lei que vai permitir que uma pessoa fique presa ou não, ou qual vai ser a pena que ela vai ter com relação a isso. O Brasil avançou muito em questões de leis, né? Acho que você está envolvido com esses processos também, uma coisa que você me comentou. E a dúvida que sempre paira, né? Quer dizer, o Brasil prende mal,
ou não prende, e a justiça solta porque as leis não estão suficientemente ali prontas para poder punir os responsáveis. Na tua visão e esse seu trabalho, qual é o ponto, o calcanhar de Aquiles aí nessa questão para poder eventualmente coibir a ação do marginal, né? Porque o crime acaba compensando, né? A gente vê que é sem fronteiras, eles acabam conseguindo ter lucros extremamente altos, né? Exato. Então motiva isso. Então o desmotivador seria, obviamente, uma punição, apreensão e punição dessas pessoas. Onde você acha que está o ponto mais importante aí nessa história? Dario, se eu desse uma resposta única, elegendo um ponto, eu estaria sendo extremamente errado, porque é complexo também, né? Então, eu penso, isso me remete para a Teoria Econômica do Crime, de Gary Becker, 1948. E na Teoria Econômica do Crime, o Gary Becker ele criou uma equação, chamada Equação do Crime. E essa equação ela diz que o crime é igual ao benefício menos o custo. Em qualquer lugar do mundo, quando você quer diminuir os índices de criminalidade, você precisa aumentar o custo para o crime. Porque o benefício ele sempre estará lá, geralmente atrelado à motivação financeira, né, em geral. Né? Tirando os hacktivismo e tudo mais, coisas, né? Exatamente. Então, eu acho que quando a gente fala no crime como a gente conhece, né, você está falando principalmente de motivação financeira. Então, quando eu falo de aumentar o custo para o crime, eu não falo... o custo não está relacionado só a dinheiro, mas está relacionado ao que tem por trás da decisão de um criminoso quando ele decide cometer o ato ilícito. Me refiro a quê? Primeira coisa, qual a chance de eu ser pego? Uhum. Esse é o primeiro custo que eu vou... Pagar com a liberdade, eventualmente, dele, né? Exato. Então, assim, qual a chance de eu ser pego? Beleza, essa é a primeira conta que o criminoso vai fazer. Depois ele vai falar, se eu for pego, qual a chance de eu ser preso? Essa é a segunda conta que ele vai fazer. Se eu for preso, quanto tempo eu fico preso? Essa é a terceira conta. E aí, eu sempre falo que criminoso não é burro, né? Eles só escolheram um caminho errado, diferente, mas por trás do crime, especialmente nos crimes cibernéticos, você tem pessoas extremamente qualificadas, inteligentes, e eu diria que muito profissionais. Então, ele olha para tudo isso e fala assim, bom, se eu fizer, sei lá, 5 milhões de reais com golpes e for pego, a chance de ser pego é baixíssima. Porque uma coisa é você estar na rua. Outra coisa é você estar escondido atrás de servidores, VPNs, proxies e por aí vai. Então, rastrear é difícil. Chegar na pessoa é difícil. E quando você chega, você até pode conseguir prendê-la. Mas a legislação, ela quando se criou o Código Penal, não existia crime cibernético. Então, ele foi criado para o momento da sociedade quando ele nasceu, né? Quando os legisladores escreveram as leis, o Código Penal. A gente precisa de uma atualização do Código Penal, né? Para que os crimes cibernéticos passem a ser considerados, diria eu, no mesmo nível dos crimes convencionais. Então, tipo, até de ser considerado hediondos aí para ser... Por exemplo, você pegar, sei lá, um crime de pedofilia, na minha concepção, ele deveria ser equiparado aos piores crimes que a gente tem hoje tipificados no Código Penal. Né? Você abusar de uma criança de 4 anos, filmar e vender, tem alguma coisa muito errada. Né? Então, eu acho que também é multifatorial, a gente precisa de uma reforma na legislação, no Código Penal, precisa de uma reforma do sistema penal. Porque, veja, eu sempre fui a favor das pessoas serem responsabilizadas pelos atos delas, sejam eles quais forem. Mas eu não sou a favor
de você tratar essas pessoas com desumanidade. Ou seja, se você vai preso, você tem que pagar pelo seu comportamento, mas não pela incapacidade do Estado de fazer, em manter... promover essa reclusão sua. Exatamente. Você precisa ter um sistema penitenciário, no mínimo, humano. Né? Com condições que permitam a ressocialização dessa pessoa posteriormente. E não que ela saia de lá com um doutorado no crime. Isso é faccionada, revoltada com as condições subhumanas. Isso está errado. Tá? Então, às vezes eu falo isso com as pessoas falam, pô, você está defendendo o criminoso? Eu falo, não, eu estou defendendo o direito humano. Eu concordo com você. Porque, no final das contas, eu falo, e se você for preso? Às vezes eu pergunto, você já esteve numa cadeia? Você já entrou num presídio? Você sabe o que é aquilo? Né? Então, eu acho que essa reforma do sistema penal, do Código Penal, a capacitação das polícias, né? Porque esse tipo de crime, Dario, você não combate ele com confronto, com arma de fogo. Você combate ele com inteligência. Assim como todos os outros crimes. Né? A inteligência é fundamento de uma polícia eficiente. Né? Onde você gasta mais tempo coletando, organizando e montando todo o sistema de provas, o inquérito, tudo que você precisa fazer para poder, de fato, quando for a julgamento, ter uma coisa robusta, do que você fazer o combate direto na rua. Né? E no crime cibernético isso não é possível. Você não vai achar o criminoso na rua cometendo o crime. Né? Então, é necessário haver melhoria de legislação, de regulamentação, de capacitação, de políticas públicas em geral. Né? É complexo. Eu vejo, dentro desses seus estudos que você fez, Fábio, questões como o que aconteceu agora com o INSS, a nova fraude aí do INSS, isso é considerado também um cybercrime também ou não? É uma fraude sistêmica? Como que você enquadraria isso? Dario, essa pergunta é complicada, porque, veja, o que é crime? Vamos falar primeiro, porque você me perguntou, Fábio, isso é considerado um crime? É crime sim, né? Mas digo, ele é considerado dentro da classificação dos prejuízos do cybercrime, essa que é a minha dúvida. Pois é, hoje você não tem forma de classificar. Tipificação. Você tem algumas leis que foram, vamos dizer, tentaram corrigir, fazendo retalho, como a gente sempre faz, né, no Brasil. Então você tem, por exemplo, a lei de invasão de dispositivo informático. Isso é uma lei. Carolina Dickmann. Né? Exatamente. Mas veja, nem sempre o crime é cometido com invasão de dispositivo informático. Né? Então, eu acho que quando você fala nesse tipo de atuação, a gente está falando, se você não está invadindo os dispositivos ou o site do governo, os sistemas do governo, se você está falando que você está induzindo as pessoas a fazerem algo, você está falando num dos crimes mais antigos da sociedade, que é o crime de estelionato. Um 171. Né? 171, puro. Né? Mas usado através do meio informático, né? do cyberespaço. Eu sempre falo para as pessoas que aquele jogo da bolinha, né? Com os 3 copos com a bolinha dentro, aquele é o princípio do estelionato. Né? Foi lá que começou o estelionato, historicamente, quando a gente olha para isso. E o estelionato, ele vai se adaptando, né, às mudanças da sociedade. E aos mecanismos eletrônicos que a gente tem. Exatamente. Então, na verdade, o que o estelionatário faz? Ele cria mecanismos para enganar a pessoa ou pessoas em benefício próprio. Né? A famosa engenharia social. Engenharia social é uma das ferramentas que ele vai usar, né? Mas eu diria que mais do que engenharia social, Dario, eles usam uma das coisas mais fortes que tem no ser humano, que é a parte emocional, né? A estrutura psicológica. O ser humano, as espécies, em geral, elas têm uma forma de operar. Né? Então, você pega, por exemplo, um ser humano, você sabe mais ou menos quando que ele vai andar, quando que ele vai falar, quando que ele vai aprender a ler e escrever. Você tem ali uma cronologia psicológica, né? Emocional, cognitiva.
E a gente é programado de uma forma que a natureza moldou o ser humano ao longo dos milhares de anos. Então, o criminoso ele usa coisas da psicologia para mover as pessoas para o comportamento que ele deseja. É extremamente sofisticado. Né? Então, quando você coloca, por exemplo, um senso de urgência numa pessoa, no sentido de, olha, você está sendo intimado pela Receita Federal, você tem 4 horas, porque senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se a pessoa não tiver o mínimo de cuidado, ela age, né? Ela age. E ela vai agir por impulso. Ela não age racionalmente, ela age de forma emocional. Né? Porque se ela parar para pensar, eu sempre falo, ontem mesmo eu estava gravando um outro podcast e o entrevistador me falou, Fábio, qual conselho você daria para as pessoas? Eu falei, primeira coisa, antes de você fazer algo com um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, uma ligação, sai de perto um pouco daquela situação. Olha ela como se você estivesse assistindo alguém fazendo aquilo com outra pessoa que não você e pensa com desconfiança qual é o conselho ou o que você falaria para aquela pessoa. Uhum. Se você fizer isso, grande parte dos problemas não vão acontecer mais. Uma coisa curiosa, Dario, que o crime de estelionato, se eu vou fazer, por exemplo, um 157, um roubo, usando uma arma de fogo, quando eu aponto uma arma para você, eu estou fazendo uma grave ameaça ou violência. Eu não preciso da sua conduta para o crime se concretizar. Já está ali. Né? Ele está ali. Eu estou te ameaçando, falo, me dá seu celular, você me dá seu celular e está tudo certo. Quando eu falo do estelionato, é mandatório a conduta ativa da vítima. É como se o criminoso fizesse metade do caminho e você fizesse a outra metade. No estelionato, a vítima dá para o criminoso aquilo que ele quer. Precisa. Tipo ela... um grado, né? Agradece. Exato, exatamente isso. Então, eu acho que é complexo, né, quando você fala em fraude, que a fraude ela tem esse princípio da engenharia social, da parte psicológica, emocional, para você enganar a pessoa. Porque fraude é isso. Né? Você está fraudando alguém, que você está enganando alguém de alguma forma. Que o pessoal chama de golpe também, né? Mas no final das contas, se você for ver, é uma fraude. Uma fraude. E para você tipificar isso, é difícil. Né? Porque se você for olhar a coisa de forma profunda e essencial, é um estelionato. Na essência. Por mais que ele esteja sendo cometido por um meio eletrônico, é o crime de estelionato. Então você percebe que não é um crime cibernético? Ele é cometido pelo espaço cibernético, mas ele não é um crime próprio. Né? Então, acho que é importante a gente esclarecer isso também. Talvez as pessoas eventualmente não saibam. Quando você fala em crime, cybercrime ou crime informático, você tem crimes próprios e impróprios. O que cria um crime impróprio? É um crime que naquela ocasião ele foi cometido por meios digitais, cibernéticos, mas ele poderia ter sido cometido sem ser pelo meio cibernético. Uhum. Isso é o impróprio. Esse é o impróprio. Uhum. Então, o crime de estelionato cometido por meio cibernético, ele é um crime convencional de estelionato, mas falando popularmente que ele é um crime cibernético, ele é um crime impróprio, porque eu poderia cometer o estelionato de uma outra forma, não necessariamente usando carta, falando pelo telefone. Exatamente. Então, esse é o crime impróprio. O crime próprio é aquele que só pode ser cometido pelo meio informático. Uhum. Então, quando eu invado um sistema, eu não tenho como invadir um sistema se não for via espaço cibernético. Tipo um ransomware, por exemplo. Ou um roubo de dados. Né? Se não teve conduta da vítima, conduta ativa, geralmente eu estou cometendo um crime próprio. Né? Então, essa é a diferença. E quando você vai tipificar isso, ou dizer... Porque o que é crime? Crime é um comportamento humano previsto no Código Penal. Exato. Se ele não está previsto no Código Penal, provavelmente não é crime. E quando você tem uma pessoa fazendo algo ilícito,
O que se tenta fazer é encaixar aquele comportamento dela em algum dos tipos penais. E onde mais se encaixa hoje é no estelionato. Então, quando você vai ver, por exemplo, estatísticas das forças auxiliares, né, Polícia Federal, Polícia Civil, ou mesmo da Polícia Militar, os boletins de ocorrência, eles são registrados, por mais que tenha sido um crime próprio ou um crime impróprio, ele vai ser registrado como estelionato, por exemplo. E quando você vai estudar as estatísticas e os números, você não tem um lugar que você filtra por crime cibernético. Porque não existe esse tipo criminal no Código Penal. Então ele é um crime convencional de estelionato, e aí na descrição do campo está lá, olha, foi feito... O método, né? O método foi esse e tal. Então existe uma carência até mesmo de você conseguir organizar essa informação por conta da estrutura sistêmica hoje, né, da própria polícia. Entendi. E, assim, como você tem visto, com os seus contatos com o governo e tudo mais, né? Como você tem visto a maturidade dos governos, assim, como você falou, judiciário e tudo mais, você dando treinamento? A gente percebe na empresa privada, né, que a gente trabalha, a gente encontra, às vezes, gestores, diretores da área de TI, às vezes até envolvidos com segurança. A gente percebe ainda uma imaturidade grande, Fábio. Assim, a gente conversa, às vezes, com executivos de empresas médias, até grande, você percebe ali uma inocência sobre o fato, sobre o que está ocorrendo de fato, e acaba tangenciando, às vezes, até uma negligência, né? A gente fala, pô, não é possível que essa pessoa, recebendo um salário mensal de uma empresa que está confiando a ele essa função, e ele atuar de uma forma tão irresponsável, eu diria inocente, talvez, né? Com a questão da instrução, né? Sim. Como você tem visto isso de governos? Né? A gente tem menos contato com essas peças. Como você tem visto? Também tem essa presunção de que, poxa, não é tão ruim assim, pô, estão pondo um problema maior do que existe, vamos com calma lá. Como que é isso? Não, absolutamente, Dário, é o contrário disso. Eu conversando ontem com uma pessoa sobre essa questão da forma como os empresários executivos tratam o tema, e eu falei para ele o seguinte, isso para mim bate num lugar mais de negligência do que de inocência. Me desculpa, Dário, um CEO de uma empresa, se tem uma coisa que eu não posso falar, é que ele é inocente. Com certeza. Né? Mas é uma questão cultural. Eu falei ontem para essa pessoa, você vê alguém atravessando a rua sem olhar? Ninguém faz isso. E se for mão única, você ainda olha para os dois lados. Porque vai que vem alguém na contramão. Né? Assim ensino minhas filhas, pelo menos. Tem muita coisa que a gente vê acontecendo. E para mim, no final das contas, eu concluo de que essas lideranças empresariais, executivos, empresários, eles realmente acreditam que aquilo não vai acontecer com eles. Esta, na minha opinião, é a principal razão pela negligência deles. A gente estava aqui conversando, você anda de moto também. Houve uma época que não era obrigatório usar capacete. Né? Sim, eu fui dessa época. Eu também. E no final das contas, Dario, a gente vê hoje, em periferias ou até mesmo em outros lugares, a gente vê uma pessoa andando de moto de bermuda, chinelo, às vezes descalça, mas de chinelo, sem camiseta, mas ela está de capacete. Por quê? Porque ela está protegendo o que é essencial. Se ela cair, se ralar inteira, quebrar os ossos do braço, da perna, ela arruma. Preservou. Mas se ela bater a cabeça, ela morre. Então, seja porque é obrigatório ou não, ela está usando o capacete. Você vai atravessar a rua, você olha para os dois lados. Ninguém entra na água se não sabe nadar. É verdade. Né? Ela sabe disso, não sei nadar, não vou entrar. Não. Exato, eu não vou me enfiar nisso aqui, né? Mesmo que você fala, não, põe um colete, a pessoa ainda fala, não, mas eu não sei nadar. Mesmo, você não vai afundar de colete, não, mas eu não sei nadar. Tá faltando isso. Para o empresário, para o executivo. Eles realmente acreditam que não vai acontecer com eles. Principalmente os de pequenas e médias empresas. Estamos falando de 99%
da renda, da renda não, 70% da renda do brasileiro vem de pequenas e médias empresas. Olha o tamanho disso. E esses empresários, eu estou falando desde o microempreendedor, do salão de cabeleireiro, até um empresário varejista que tem ali 5 lojas, uma franquia de 30 lojas, ou uma empresa que fabrica coisa que fatura 200 milhões por ano. Eles não estão preocupados com isso. Porque para eles o ataque vai para quem? Vai para banco, vai para o governo, vai para onde tem muito dinheiro, mas... Não para mim, né? Exato. Eu acho que é uma questão cultural, sem dúvida nenhuma, até o dia que acontece. E acontece. Acontece mais de uma vez no mesmo lugar. A gente já teve episódios no Brasil de empresas sem que dúvida. já sofreram mais de um. Sem dúvida. Então, assim, para mim é negligência, sim. Acho que até em alguns momentos, em conversas que eu tive, até uma certa prepotência no sentido de, não, aqui tá seguro. Cara, isso eu escuto muito. Não, aqui a gente tá cuidando de tudo, tá tudo certo. Dario, o Alan Turing, que é o pai da computação, ele criou o computador para provar que todo dispositivo informático é falível. Ele criou o computador para mostrar isso. Não existe sistema, dispositivo informático que não é falível. Todos são falíveis. Então, essa coisa de a gente cuidou de tudo, o FBI cuidou também, foi invadido. A NASA cuidou e foi invadida. O Pentágono cuidou e foi invadido. A Polícia Federal cuidou e foi invadida. Não é uma questão de cuidar. É uma questão de você ter a mentalidade certa. Uhum. Né? Eu acho que, como você disse, né, a minha carreira prévia, ela me preparou para muitas coisas. Você tinha que estar... Senão você der uma falha num equipamento seu, você morre. Então é óbvio que você tinha que estar muito bem preparado para agir. Não né? só no equipamento, porque eu diria que nas coisas que voam, né, aviões, aeronaves, paraquedas, essas coisas, geralmente o problema não é do equipamento. O problema é da pessoa. Né? Negligenciou algum procedimento. Negligenciou, achou que não ia acontecer, ou olhou uma coisa e falou assim, dá pra ir. Né? Clima ruim. Vai dar certo. Vai dar, não, vamos lá, vai dar certo. Só que as coisas acontecem. Em 22 anos como paraquedista profissional, eu perdi dezenas de amigos. E muitos deles tinham esse comportamento que eu estou dizendo. Não vai acontecer. Então, isso é a irresponsabilidade que eu falei, que às vezes a gente percebe conversando com executivos. Exato. Né? E você nunca sofreu nenhum acidente aí, mudando de coisa? Eu sofri um acidente em 99. Eu fui fazer um salto de Papai Noel para entregar bala para crianças num final de ano, crianças carentes. E eu acabei... isso foi no interior de São Paulo, na cidade de Cabreúva. Eu fui de manhã lá no lugar, olhar a área de pouso, e era um lugar bem apertado, com floresta em volta, então não tinha alternativa, tinha que ser naquele lugar. Mas ok, era apertado, mas ok. À tarde, quando eu saltei de paraquedas vestido de Papai Noel, com as balas para distribuir para as crianças, quando eu abri o paraquedas, o lugar que eu ia pousar virou estacionamento de carro. Meu Deus. As pessoas foram para esse lugar e foram estacionando o carro, então a área que eu ia pousar não existia mais. E eu não tinha alternativa, porque em volta era árvores de 40, 50 metros. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que entrar naquele lugar. E nessa ocasião eu acabei... eu consegui entrar no lugar, mas por conta de questões de vento, vórtex das árvores e tal, eu acabei batendo no chão um pouco mais forte do que deveria e eu bati sentado. E aí eu fraturei minha coluna. Puxa. Eu quebrei 4 vértebras da minha coluna, fiquei uns bons meses deitado de barriga para cima, não podia nem virar de lado. E foram meses incríveis para mim no sentido mental. Muita coisa ali. Eu aprendi muita coisa sobre mentalidade no momento que eu estava ali na cama. Isso me remete até ao Nelson Mandela. Ele ficou 25 anos preso, né? Foi. E eu lembro, depois que ele saiu, perguntaram para ele, Mandela, como foi para você ficar 25 anos preso? Ele falou assim, eu não estava lá. Só meu corpo estava. Minha cabeça estava em outro lugar. Então, para mim não foi muito diferente, sabe?
Poxa. Eu estava deitado lá, mas minha cabeça estava fazendo planos do que eu ia fazer quando eu voltasse a andar. E eu acho que eu levei essa lição para minha vida. Então... Não foi cirúrgico, foi só... Eu tinha a opção de fazer cirurgia ou não, e aí eu perguntei pro médico na ocasião. Ele falou, Fábio, você pode operar, e a cirurgia é assim, 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 você vai recuperar mais rápido. E você pode não operar, e seu corpo vai consolidar a fratura, só que você vai ter que ficar deitado no mínimo 90 dias. Ele falou, é deitado, você não vai sentar, você não vai virar de lado, você não vai fazer nada, você vai ficar de barriga para cima por 90 dias. Você acha que você consegue? Eu falei, doutor, se é melhor para o meu corpo não operar, eu vou ficar deitado 90 dias. E foi o que eu fiz. Quando eu vi, já tinha acabado. Porque realmente eu não estava lá. Conseguiu ter uma disciplina mental fabulosa. Foi bem interessante a experiência. Eu sei que você teve agora, você viajou, né, para uma reunião internacional para falar também sobre o cybercrime. Como foi essa experiência? O que você trouxe de fora ali? Como está o mundo com relação a essa questão do cybercrime? O que você pode compartilhar com a gente? Dario, o mundo está um caos. Está um caos. Você teve onde mesmo? Eu tive na ONU. Na ONU, em né? Viena. Em Viena. Na Áustria. Lugar maravilhoso, por sinal. Não, aquele lugar é incrível, né? Parece um estúdio a céu aberto. Parece um estúdio da Disney aqui. Aquilo é realmente... Preservação dos prédios. Tudo é muito lindo lá, né? Muito organizado. Incrível. É uma cidade pequena, né? Eu sempre falo que às vezes a gente esquece, né? Que a gente vive numa cidade como São Paulo, uma cidade... Caótica. Né? Caótica, mas como é que não é caótica com 20 e poucos milhões de pessoas? Né? Então, eu conversando outro dia com um amigo do Chile, ele falou pra mim, o Brasil, vocês tinham que arrumar as coisas. Eu falei assim, meu irmão, com 4 milhões de habitantes é fácil arrumar. Arruma com 200. É outra história. Mas, enfim, a ONU, ela tem vários escritórios, eles chamam de escritórios, que são verticais da ONU de atuação. Uma delas é crimes e drogas, que chama ONU-DC. United Nations Drugs and Crimes. A ONU convidou a gente, o INCC, a participar do que eles chamam de EGM, que é um grupo de experts sobre o tema. E o fundamento dessa conversa que a gente teve lá, nós passamos uma semana lá com 53 chefes de Estado, representantes de países, especialmente para falar de parcerias público-privadas, de PPPs. Então, o nosso objetivo lá, o INCC, na ocasião, foi eleito como um case internacional de sucesso na implementação de parcerias público-privadas, por conta da forma como a gente vem trabalhando aqui no Brasil. Então, a ONU convidou a gente a compartilhar como e o que a gente tem feito aqui com os outros países. E o objetivo da ONU com a criação desse grupo é criar um toolkit para espalhar para 193 países sobre como fazer PPPs eficientes, como fazer elas funcionarem. Né? E o foco da gente, sim, era cybercrime, combate a cybercrime e a cibersegurança, nessa união entre o Estado e a iniciativa privada. Porque é complexo fazer isso. Porque pode ter viés de interesse, né? Que eu acho que é o que mais pega aí, né? Como você não criar esses viés, principalmente no Brasil, né? Muito viés, muita coisa. Dario, é difícil, porque eu acho que isso aí está muito ligado não só à parceria em si, mas em quem está, as pessoas que estão fazendo aquilo. Isso remete à ética, à moral de quem é o dirigente. Né? Então, desviar o interesse primário da coisa, né? Que é o benefício da sociedade. Quantas vezes, Dario, eu escutei de pessoas do governo uma pergunta do tipo, e o que você quer em troca? E eu falar, nada. Não, mas você está vindo aqui me oferecer coisa e você não quer nada? De graça para a população e você não quer nada em troca? Eu falo, não, o que eu quero em troca é fazer isso aqui, fazer isso acontecer. Conseguir com que isso aconteça. Porque eu tenho uma missão para cumprir como instituto.
E para eu cumprir minha missão, eu preciso que isso aconteça. Então o que eu quero em troca é isso aqui acontecendo. E levou um tempo, Dario. As pessoas entenderem que não tem acreditarem, um trade-off sem dinheiro, né? Para elas acreditarem. E isso eu estou falando de relações, seja com o governo federal, seja com os governos estaduais, seja com as polícias. Levou um tempo as pessoas entenderem que a gente estava fazendo aquilo porque a gente queria realmente cumprir a missão do fazer instituto, aquilo, né? E não ter nada em troca. Eu acho que está muito relacionado com os dirigentes, com quem está à frente da instituição, com quem está fazendo as tratativas, de ter uma postura profissional. Porque o instituto, ele só não tem fins lucrativos, mas ele deve operar, ao menos ao meu ver, eu como chairman do instituto, ele deve operar como uma empresa. Uhum. Com gestão, cabeça de gestão. Indicador, planejamento, orçamento, transparência, auditoria. É assim que a gente atua no INCC, é tudo transparente. Então, eu acho que a maior dificuldade realmente é as pessoas não passarem os interesses pessoais delas à frente. Uhum. E vou falar, Dario, você vai chegando em determinados níveis de relacionamento que são níveis de muita influência e poder. Não tem como falar que não é. Porque é difícil manter-se no caminho reto. Você tem que ter muita clareza do que é o caminho reto para você e ter muita firmeza no seu propósito, na sua moral, na sua ética, para que você não fale, mas isso aqui não tem problema em fazer. Eu não estou prejudicando ninguém. Se você está fazendo alguma coisa que você não pode contar para os outros, sem dúvida você está prejudicando alguém. Por que você está escondendo? Contar principalmente para sua mãe, né? Para a mãe ou para um veículo de comunicação. Né? Eu falo sempre, se você precisa ficar explicando muito o que você está fazendo e por que você está fazendo, tem alguma coisa estranha. Né? Eu não lembro de quem que é essa frase, mas já diziam que não basta ser honesto, você também tem que parecer honesto. Né? Então eu acho que é um cuidado que tem que se tomar. Mas voltando só para concluir a questão que você perguntou. O governo tá preocupado com isso? Muito. Muito mais do que as pessoas acham. Não tem. Eu acho que o governo, o Estado em geral, ele tem muita dificuldade de se comunicar. Uhum. Eu até hoje não entendi por que um presidente da República, por que um governador de um estado, por que ele não vai uma vez por semana na TV ou na internet e faz um reporte do que ele fez nos últimos 30 dias. Né? Se ele fizer isso 12 vezes por ano, a população sabe o que está acontecendo. Então, os governantes não fazem isso. E aí as pessoas acham que o governo não está fazendo nada. O governo está sim, está trabalhando muito. Só que as forças que regem essa esfera de decisão são forças que carecem de diálogo, discussões, pontos de vista diferentes, concordâncias e discordâncias e principalmente negociações. Política é a arte do possível. Uhum. E às vezes, para você conseguir fazer algo, você faz o que é possível e não o que seria ideal. Porque se você tem 537, acho que 537 deputados, é isso? Eu acho que sim. Se você tem lá mais de 500 pessoas para votar um determinado tema, bom, você vai sair para jantar com seus amigos em seis pessoas, 3 casais. Já é difícil fazer o consenso? Vocês querem estar juntos, são amigos, têm valores parecidos e etc. E já, eu quero ir ali, não, mas eu quero ir ali, não, mas aquilo ali não é bom, é longe, o outro, mas o trânsito, Você imagina com 500 pessoas. Né? Então, a negociação é difícil. E no Brasil, que tem dimensões continentais, culturas diferentes. Exatamente. Dentro do mesmo país. Exatamente. E a gente está hoje, infelizmente, no momento mundial de polarização, né? Entre os dois extremos. E
Eu arrisco dizer que quem está desse lado não quer falar com quem está desse, quem está desse não quer falar com quem está desse. Só que precisa. Então, tudo que o governo faz, e o governo está se mexendo, e não é pouco, o governo o federal principalmente, é necessário negociar, chegar em consenso, buscar caminhos que atendam a maioria ou a necessidade dos dois lados. Então, eu sempre falo que fazer isso como governo é você manobrar um transatlântico. Tudo tem inércia, tudo demora, tudo é difícil. E o terceiro setor, no caso, né, o INCC como terceiro setor, nós somos um jet ski manobrando e não um transatlântico. Sim, você consegue manobrar rápido. Exato. Então, o papel do terceiro setor sempre foi esse, né? Acelerar os processos. Fazer o que o governo não consegue fazer. Ou cooperar com o governo para que as coisas possam acontecer. Mais rápido. Exato. Então, eu acho que sim, o governo está fazendo muita coisa, está lutando muito, o governo federal, os governos estaduais. Tem muita movimentação, tem muita luta, tem muita gente extremamente competente, extremamente preocupada, mas é necessário que quando você cria coisas, você precisa passar por uma série de... Existe uma liturgia, né? Uma liturgia que precisa ser seguida, um processo. E esse processo não pode ser acelerado, porque é um processo democrático. Isso precisa acontecer de forma democrática. Eu sempre digo, quando a gente vai fazer alguma coisa, Dario, eu preciso chamar quem concorda e preciso chamar quem não concorda, colocar junto e falar, me explica por que você não concorda, quais são seus pontos, você que concorda, o que você acha disso, e como que a gente chega num lugar onde quem concorda cede um pouco, quem não concorda cede um pouco, para que eu tenha ali um lugar onde os dois conseguem ter um consenso de falar, beleza, não tá ótimo para mim, não tá ótimo para você, mas tá bom para os dois e vamos nisso. Isso é política, no final das contas, né? A gente fala, né? Reunião de condomínio, né? Já é um problema, né? Você imagina... ter que unir um país, né? Você não une consenso em um condomínio também. E você vê que interessante, Dario, só para, perdão te interromper, a cibersegurança é um dos temas da minha história como interlocutor com políticos e com essa esfera pública. É um dos únicos temas que o consenso está estabelecido. Tá estabelecendo. Tanto que... Porque tá todo mundo perdendo, né? Oi? Tá todo mundo perdendo. Exato. Tá todo mundo perdendo e todo mundo concorda que tem que ser feito algo. Agora, como vai fazer, o que vai fazer, é aí que começa a divergência. Então, assim, a esquerda, a direita, o centro-direita, o centro-esquerda, não importa. Todo mundo fala, temos que fazer algo com isso. Tamo combinado. Agora, como nós vamos fazer isso, aí precisa negociar. E esse é o momento, melhor dizendo, que a gente está no país. O governo articulando e negociando para que seja criado algo, uma estrutura centralizadora, uma agência, uma autoridade. Uma agência de Estado, né? Não de Estado. Não de governo. Exato. Né? Tem que ser algo de Estado. E como você vê algo também que o Brasil, a gente especula muito, a mídia especula muito, a questão do crime organizado infiltrado dentro do Estado, que é algo que a gente vê muita fala, quer dizer, a gente não tem pouca informação sobre, mas dizem que o crime organizado, várias facções de crimes organizados totalmente infiltrado dentro de estados e polícia e judiciários e tudo mais. Isso é algo que já apareceu nos seus estudos? É algo que é comentado, é falado, ou isso ainda é algo que não está assim? Não, isso é falado o tempo todo. Hoje, inclusive, quando você fala em forças auxiliares, forças de segurança, existe uma preocupação já, né, bem grande, de você, por exemplo, numa reunião da inteligência, de você saber quem está dentro da reunião, né? Quem está tendo acesso à informação. Por isso a importância da compartimentalização de operações e tudo mais, né? De você não contar tudo para todos, mas uma parte para cada um, e as pessoas não teriam como juntar isso e saber o que é que vai ser deflagrado, o que vai acontecer. É um cuidado que precisa ser tomado. Mas eu falo isso com muita tristeza, porque eu tenho 2 filhas pequenas, mas o Brasil está se tornando um narco-estado.
né? E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para você falar que classificar um país como narco-estado, você tem ali essencialmente 8 critérios. O último deles é a infiltração do crime na estrutura institucional do país. E isso está acontecendo, já tem tempo que está acontecendo isso. Quando você fala dessa infiltração, você está falando desde políticos, policiais, juízes, promotores, tudo. Quer dizer, já estão tudo dominado. Eu não sei se dominado, mas com certeza já tem peças... um pezinho ali, né? E ontem mesmo eu estava conversando, antes de ontem, eu estava conversando com um cientista político muito influente aqui no Brasil, uma pessoa hoje que é referência, e ele estava falando para mim uma coisa que é muito verdade. Ele falou, cara, para a gente arrumar a questão do crime organizado no Brasil, a gente tem que cuidar da parte de dentro das polícias. A gente não tem que botar energia em só combater na rua, combater na infraestrutura do país, seja ela física ou virtual. Nós temos que botar energia em combater internamente nas polícias a corrupção, os abusos, os desvios. Tem ótimos profissionais, que eu diria que inclusive é a maioria, sem dúvida nenhuma, e você tem os policiais que não são policiais de verdade. Alguns são pessoas que prestaram concurso que nem policiais queriam ser, só queriam ter um emprego, né? E essas pessoas, elas nunca vão ser um policial como um policial que tem vocação para ser policial. Ser policial é uma questão vocacional, né? Então, como um médico, né? O médico que não vai por vocação acaba sendo um médico medíocre, né? Exato. Como acho que tudo na vida, né, Dario? Se você não faz aquilo que você faz porque você gosta, você provavelmente vai ser mediano. Né? No caso da participação público-privada que você teve lá na ONU para criar esse manual todo, como que, por exemplo, uma empresa privada pode eventualmente contribuir ou com o seu instituto ou com esses movimentos pró a melhorar a condição da cybercrime no Brasil? Porque ela acaba sendo beneficiada, né? Nós vamos pegar, Sem por dúvida. exemplo, um grande banco, né? Colocar recurso nisso aqui, porque vai ser benéfico para mim em algum momento. Os meus clientes não vão sofrer tanta fraude. Existem mecanismos para isso? Sem dúvida. Existe como fazer isso? E mais, as empresas estão se mobilizando para esse tipo de situação ou não? Você vê ainda um negócio muito cada um por si, tipo mais associação dos bancos ali cuidando deles? Eu acho que está mais nisso, Dario, infelizmente. Eu acho que as empresas, elas podem ajudar e muito. Vamos fazer uma coisa aqui, um exercício muito simples. Tudo que a gente faz hoje gratuitamente para o governo, o INCC não recebe um centavo de governo de nada, tudo é de graça. Não tem emenda parlamentar, não tem transferência de recurso, são acordos de cooperação técnica devidamente assinados, publicados em diários oficiais da União, dos estados, e sempre está lá que não há transferência de recurso. Isso é uma premissa nossa. Alguém tem que pagar essa conta. Sim. E é caro fazer. Tudo que a gente vai fazer é caro. Você vai fazer uma pesquisa dessa que a gente fez para o governo, você gasta R$200 mil para fazer uma pesquisa. Você não gasta R$500. Então, o primeiro lugar onde as empresas podem ajudar é com recurso. Mas eu sou pequeno. Tudo bem. Vamos pegar, assim, como eu falei, um exercício. Se você tiver 100 empresas, cada uma dando R$1.000 por mês, que é nada, são 100 mil por mês. Poxa. Então, dá para ajudar e muito. As empresas podem ajudar com recursos financeiros, elas podem ajudar com conhecimento, elas podem ajudar com ferramentas, com tecnologia. Tem muitas formas de ajudar. Se a pessoa, o dirigente, né, que sempre tem alguém que decide isso, né? Se tem alguém lá dentro que entende que ele pode fazer alguma coisa, exercer a cidadania dele, a empresa vai achar uma forma de ajudar. Sempre tem uma forma de ajudar. Seja mesmo sendo um voluntário, como a gente tem diversas pessoas. Eu tenho voluntário das Forças Armadas, eu tenho voluntário da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, da Polícia Civil. Pessoas que estão lá de graça, doando o tempo delas e cooperando com o que elas podem dar. Né? Então, ajudar sempre vai ser muito bem-vindo para nós. Mas realmente o recurso financeiro é um dos principais pontos, né? Porque se cada um der um pouquinho,
fica muito leve para quem está dando e extremamente valioso para quem está recebendo, pensando que esse dinheiro vai para a população. Vai voltar para essas pessoas mesmo, para a família delas, para os filhos, para os familiares em geral, para a própria empresa, para o mercado. Então, o Brasil não tem essa coisa de pensar, né? Tipo, eu vou fazer agora porque vai ter efeito daqui 5 anos. Não. Muito imediatista, né? Você pega Estados Unidos mesmo, né? Você pega muito os bilionários aí que retornam parte da fortuna deles para a faculdade onde se formaram, né? Exato. Que eles fazem as doações deles, fazem todo o processo para poder gerar novas. Exato. Você tem os endowments também, né? Os fundos familiares. É. Você imagina, você tem muitas pessoas milionárias no Brasil. Se você faz um fundo e essas pessoas, cada um vai lá e deposita, sei lá, R$1 milhão. Se você tem 20, 30, 40, 50 milhões de reais depositado num fundo, você nem precisa mexer no dinheiro delas. Só o rendimento já faz um instituto como o nosso fazer 10 vezes mais do que ele está fazendo. Sem ninguém perder dinheiro. O dinheiro da pessoa está lá, ela pode tirar a hora que ela quiser. É difícil. Ela está doando juros, né? Ela está doando juros. Ela está abrindo mão de uma parte muito ínfima do rendimento dela, que ela teria, que não faz a menor diferença para ela mais, mas que vai impactar muitas vidas, né? Só que, ao mesmo tempo que tem essa questão da dificuldade, Dario, tem também diversas pessoas incrivelmente bondosas, generosas e altruístas, preocupadas de verdade com o país, com o futuro, com a sociedade. E muitas vezes essas pessoas, elas procuram a gente. Que legal, né? A gente teve agora no Rio de Janeiro com um filântropo incrível da família, ele é norueguês, e assim, é um grupo bilionário e eles têm um portfólio de instituições e projetos que eles apoiam. E todo ano eles vão lá e aportam recursos de novo em quem continua fazendo um trabalho sério. O Brasil precisa disso. Eu acho. Infelizmente, Dario, e eu falo isso assim, sem medo, sabe? Como dizia minha avó, sem papas na língua. Tem um monte de empresário que está milionário e está tudo certo, está tudo bem. Geralmente é por mérito, mas que ele não ajuda. Não olha para a sociedade, né? Não devolve nada para a sociedade. Pro iate novo, pro helicóptero novo, pro jato novo. Exato. E no final, hoje, as ajudas que a gente recebe geralmente são de pessoas próximas da gente, de amigos, que olham e falam, pô, deixa eu ajudar aqui. Né? Tem gente que contribui mensalmente, tem gente que faz uma doação. E a gente põe um monte de dinheiro do nosso bolso, né? Porque no final das contas, eu e a Luana, nós bancamos o Instituto desde o começo, nós bancamos com recursos próprios do Instituto para ele poder nascer, começar a fazer coisas, começar a entregar coisas, começar a gerar valor, para daí sim eu pedir alguma coisa para alguém. Enquanto a gente não chegou num lugar que a gente estava mostrando já a que viemos, que é sério, que é de verdade, a gente não tinha nem coragem de pedir nada para ninguém. Eu vou pedir para uma ideia? A ideia custa 30 centavos a bacia, não é? Então, hoje não. Hoje a gente tem coisas concretas para entregar, para fazer. E eu falo que ter sido convidado pela ONU e ter sido eleito um caso de sucesso internacional diz muito sobre o caminho que a gente está seguindo, de ele estar apontado para um bom lugar. Eu sempre falo que mais importante do que a velocidade é a direção. Né? Se você estiver apontado para o lugar certo, devagar ou rápido, você vai chegar no lugar certo. Mas se você estiver para o lugar errado, você vai chegar no lugar errado. Né? E outra coisa que eu sempre penso, Dario, você tem o certo e tem o fácil. O fácil, às vezes é certo e às vezes não é. O certo, às vezes é fácil e às vezes não é. Geralmente não é. Mas sempre vai ser certo. Né? Então, seja difícil ou não, é certo. Então, eu sempre tento pensar nessas duas coisas. Direção em detrimento da velocidade e fazer o certo em vez de fazer o fácil. E aí eu estou apontado para o lugar que eu quero chegar e fazendo as escolhas baseado no que nós achamos que é o certo. Com essas duas variáveis andando juntas, é uma questão de tempo
para você chegar no resultado que você quer. Muito bom. Chegamos aqui no final, para correr o tempo, né? Fábio, deixo para você aí os últimos mensagens aí para os nossos seguidores aí que você queira deixar, e deixe seus contatos. Acho que a gente vai pôr aqui também os seus contatos aqui no vídeo, para quem quiser te encontrar e contribuir com esse projeto. Acho que é importante, né, a gente divulgar também e você buscar apoio aí, né, para esses projetos, essas iniciativas. Eu acho bastante louvável, e parabéns de novo aí pela tua ação profissional aí, muito bacana mesmo. Muito obrigado, muita dedicação nossa. Bom, a gente tem o Instagram, INCC Brasil. Lá a gente publica bastante conteúdo de importância, principalmente para cidadãos e cidadãs. Nós temos o LinkedIn também, INCC Brasil. Lá é uma coisa um pouco mais institucional. O nosso site, incc.org.br, tem muita coisa lá, mas dentro da área de conteúdos, Dario, a gente produz muito material e está lá disponível de graça, como, por exemplo, o Guia Prático de Cibersegurança para o cidadão. É um guia passo a passo para você poder deixar o seu celular mais seguro, a sua casa, o seu notebook, conversar com a sua família, ativar fatores de dupla autenticação, proteger o seu WhatsApp, proteger suas redes sociais. Está escrito lá com muita didática de como fazer isso. É só baixar ele e seguir os passos, que você já vai evitar uma série de problemas. Deixa o meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato, fdiniz@incc.org.br, e a gente está aqui para prestar serviço para a sociedade. Então, se alguém que estiver nos escutando precisar de algo do INCC, é só entrar em contato, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Muito show. Obrigado, Fábio, novamente. Obrigado, parabéns, Dario. Novamente. Bom, pessoal, é isso. Terminamos mais um podcast. Por favor, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar aí os nossos vídeos com quem você acha que merece receber esse tipo de conteúdo tão bacana aqui que o Fábio pôde nos contribuir conosco. Clicar no sininho para receber as notificações. E acompanhe a gente nas redes sociais. Sempre um prazer, e até a próxima. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.